Bom, olá meus alunos de terceiro ano, é muito bom estar com vocês novamente. A gente vai dar continuidade falando para vocês um pouquinho de volume. No vídeo anterior nós falamos das unidades de medidas de volume, né? E tentamos dar o entendimento para vocês do que é uma unidade de medida de volume, que são aqueles cubos que eu falei, né? E agora nós vamos entrar nos sólidos geométricos e saber como calcular o volume desses sólidos geométricos. O primeiro sólido geométrico que eu apresento para vocês é o paralelepípedo retangular, que eles têm esse formato, tá bom? O paralelepípedo retangular, qual é a característica desses sólidos? As faces dele, que são as laterais, tá? As faces, elas são retângulos, tá bom? Se você olhar esse paralelepípedo aqui, ele tem 6 faces. Aqui à frente, lá no fundo a gente tem uma outra face, tá? São duas. Aqui na lateral direita você tem uma outra face. Aqui do lado esquerdo tens outra face, já são 4. E você tem a face superior, como se fosse a tampa aqui, né? E a face inferior, o fundo, tá bom? Então todas as faces aí são retangulares. Muito bem. Estou interessado em calcular o volume do paralelepípedo. Para isso, vamos imaginar que isso aqui seja um reservatório de água em formato de paralelepípedo, tá? A parte de cima aqui a gente pode colocar água aqui por cima e eu estou interessado qual o volume de água que pode ser colocado aí dentro. Vamos lá. Para se calcular o volume de um paralelepípedo, você multiplica as 3 dimensões que são o comprimento, a largura e a altura, tá? Você multiplica os três, é o dos sólidos que tem, é o mais simples de se fazer o cálculo. Então, o volume dele seria o quê? 10 vezes 5 vezes 4, tá? Multiplica aí as 3 dimensões. 10 vezes 5 vezes 4, 10 vezes 5 dá 50, 50 vezes 4 dá quanto? 200. Então a gente vai dizer que o volume é de 200 metros cúbicos. As 3 dimensões, todas elas estão em metro. As 3 dimensões têm que estar na mesma unidade, tá? Ou todas em metro, ou todas em centímetro, em quilômetro. No caso aqui estão em metro. Então a minha resposta, o meu volume, ele vai ser dado em metros cúbicos. Significa o quê? Se isso for um reservatório de água aqui, cabem 200 metros cúbicos de água aqui dentro. Você lembra o que é o metro cúbico? Não sei se vocês estão lembrados. Metro cúbico seria um cubo, né? Seria um dado, eu falei no linguajar popular no vídeo passado, seria um dado que ele tem o quê? 1 metro de altura, ele tem 1 metro de largura e tem 1 metro de comprimento, tá bom? Quando eu digo que esse reservatório ele tem capacidade para 200 metros cúbicos de água, seria dizer o seguinte, que aqui dentro cabe água suficiente para fazer 200 dados desse. É água equivalente a 200 metros cúbicos, ou seja, a 200 dados desse tipo. Se a gente imaginar dados de água, seriam 200 dados desse, tá bom? Ok? Então, esse é um exemplo específico, tá? Quando a gente quer a formulazinha geral, lá nos livros, como é que os livros colocam? Vamos lá. Os livros, como eles pegam a regra geral, eles fazem o quê? A gente representa por letras medidas. Vou chamar a medida do comprimento de A. Essa largura eu vou chamar de B. E a altura eu vou chamar de C, tá? Para eu obter uma regra geral. Então, o volume seria A vezes B vezes C. Tá bom? Altura, largura e comprimento. Ou comprimento, altura e largura. Depende da posição em que eu colocasse aí esse paralelepípedo. Essa seria a formulazinha. Detalhe, essas medidas, altura, largura e comprimento, são chamadas de arestas, tá? Arestas. A aresta da base, chamaria aqui de aresta da base, né? Ou A.
Essa aresta aqui equivale à altura, é o C. E essa aresta aqui que equivale à largura, eu chamei de B, tá? No geral, cada segmento desse aqui, é chamado de aresta. É muito comum nos problemas se usar a palavra aresta, tá? É referência a essas medidas, tá ok? Muito bem, já sabemos a fórmula do volume do paralelepípedo, agora eu quero falar do volume do cubo. O cubo é um tipo especial de paralelepípedo, só que no cubo as medidas são todas iguais. Altura, largura e comprimento são todos iguais. Quer dizer o que? As arestas aqui são todas iguais, tá bom? A fórmula é a mesma do paralelepípedo, só que ficaria assim, né? Como as medidas são iguais, eu chamei de largura A, comprimento A e altura A. Então, na hora de calcular o volume, A vezes A vezes A. A vezes A gente pode representar como A elevado ao cubo, A elevado à terceira. A vezes A vezes A. Essa seria a fórmula do volume do cubo, tá bom? Também nós temos aqui, cada segmento desse é chamado de forma geral de aresta, tá? Cada medida dessa aqui. Tá ok? Tá aí a formulazinha, vocês vão precisar aí nas questões de vocês. Espero que essa explicação já ajude um pouquinho naquilo que vocês têm que fazer nas atividades, tá? Mas a gente vai continuar, é claro, tirando dúvidas de vocês. Um abraço aí, tá bom? Fiquem com Deus. Valeu!